curso, e aí vocês já compartilharam com os amigos de vocês para assistir essa palestra top, porque essa é a última do dia. E agora a gente vai de geologia. Então, Carla, esse momento é todo seu. Você tem 1 hora para falar aí do curso, então aproveite, né, para falar, que o pessoal tire dúvidas, e é isso. Espero que seja uma experiência muito boa. Pode começar. Seu microfone está desativado. Boa noite, todos conseguem me ouvir? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Movimento Solidariedade Estudantil pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais do curso que eu tanto amo, né? E poder passar um pouquinho desse conhecimento do curso que eu tive ao longo desses anos para vocês. Pode passar o slide. Vou começar me apresentando. Eu me chamo Richelle. Eu tenho uma trajetória na geologia que se iniciou lá em 2011, quando eu ainda tinha 14 anos, quando eu ingressei no IFRN e cursei o curso técnico lá, junto ao meu ensino médio. Dentro do IFRN, eu tive a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa, que é do PFRH, que era um programa da Petrobras, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais da aplicação da geologia na área do petróleo. E ao longo do curso foi isso que eu trabalhei lá no IFRN. Quando eu entrei no curso, eu caí meio que de paraquedas. Você com 14 anos decidiu o que você vai fazer da vida, né? Mas quando eu entrei no curso, os fatores que me chamaram a atenção foi a proximidade que o curso tem com a natureza e a oportunidade de você conhecer diferentes lugares. E eu não poderia ter me identificado mais com o curso, tanto é que 4 anos depois, quando eu me formei, eu ingressei na graduação em Geologia na UFRN. Atualmente eu estou no 9º período da universidade e lá dentro eu participo de uma empresa júnior, que é a Geólogos Júnior, onde dentro da universidade você tem a oportunidade de vivenciar as experiências que você teria numa empresa. Então, atualmente eu sou a diretora administrativa lá e trabalho também num projeto de pesquisa vinculado ao CNPq, onde eu trabalho com, assim como no IFRN, atrelado ao petróleo, sendo que atualmente eu trabalho com a identificação de fraturas em cavernas para a identificação de possíveis reservatórios. Pode passar, por favor. Mas sobre o que nós iremos conversar, né? Aqui a gente tem o nosso sumário, o que a gente vai falar ao longo desse tempinho que nós teremos juntos. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é geologia, como ela é subdividida e um pouquinho do que a gente vivencia nesse curso ao longo do tempo. Depois eu vou falar como é o curso a nível de Brasil e a nível da UFRN, considerando que é o curso, que é onde eu estou cursando o curso, né? Eu tenho que falar um pouquinho. Depois eu vou falar as diferentes áreas de atuação em que a gente pode trabalhar dentro da geologia, que são muitas. Depois eu vou falar como é o nosso dia a dia, qual é a realidade de um geólogo. Em seguida eu vou falar a respeito das competências e habilidades que o geólogo tem durante a graduação e após se formar, o que é que ele pode fazer. Depois eu vou falar qual o perfil do estudante de geologia, que características eu tenho que ter para me identificar com esse curso. Em seguida, eu vou falar alguns mitos relacionados ao nosso curso, que algumas pessoas, antes de entrar no curso, têm. E, por fim, eu vou falar por que escolher esse curso. Pode passar, por favor. Inicialmente, eu vou falar o que é a geologia, né? A geologia ela é uma ciência onde a gente estuda a Terra, a composição da Terra, os processos internos e externos e a sua evolução histórica. E o nosso principal instrumento na geologia é a rocha. Então, dentro do curso, a gente busca entender os diferentes processos que ocorreram na Terra desde a sua formação e os efeitos que
isso teve até hoje, de forma que a gente possa, através desses estudos e identificações, interpretar o que possa vir a ocorrer no futuro. Isso é bastante útil, por exemplo, para regiões de terremotos, onde a gente pode estudar a sísmica para identificar possíveis eventos sismológicos. Também é útil para a gente entender como ocorreu essa evolução ao longo do tempo. É bem abrangente essa questão do curso. Você passa, por favor, o slide. Pode passar. A geologia, ela é responsável por estudar diferentes transformações e evoluções de um planeta como um todo. Ou seja, na geologia a gente vai estudar desde como o nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos atrás, assim como a gente vai estudar a evolução. Por exemplo, nessa figura do lado direito, a gente tem a hipótese da deriva continental, onde a partir da identificação de animais em comum em diferentes áreas do planeta, a gente conseguiu identificar como ocorreu essa separação dos continentes. Isso foi útil para que a gente pudesse fazer essa reformulação acerca do que aconteceu com a Terra ao longo do tempo. Isso é feito através de vários estudos, que atrelam a geologia com diversos outros cursos. Pode passar. Aqui a gente tem as subdivisões da geologia. Ela é bastante ampla e se divide basicamente em dois grupos, né? A gente tem a geologia teórica, onde a gente conhece um pouco da estrutura interna da Terra e a sua dinâmica, tanto externa quanto interna, através da geologia física. E na geologia histórica a gente conhece um pouco da estratigrafia, paleontologia e paleogeografia. Isso é útil porque, por exemplo, a partir de padrões da estratigrafia, a gente consegue identificar como ocorreu as diferentes deposições ao longo do tempo, sendo possível identificar quais são as rochas mais antigas, mais novas, e a que tipo de processos elas foram submetidas ao longo do tempo. Na geologia aplicada, a gente vai mais diretamente na prática, né? Onde, através da geologia econômica, a gente trabalha com a mineração, com os hidrocarbonetos, ou seja, com petróleo e gás, e também com a água. Enquanto que na geologia de engenharia, a gente consegue trabalhar com obras e serviços e com o meio ambiente. Através desse fluxograma, vocês podem ver que a geologia ela é bem abrangente. A nossa formação, ela, ao longo do curso, ela dá uma formação bem generalista, e ao longo da sua graduação você vai se especializando naquilo em que você mais se identifica. Você estuda um pouquinho de cada, mas você tem como, através das disciplinas optativas, se aprofundar na temática em que você mais se identificar. Pode passar, por favor. Estudar geologia é se questionar constantemente acerca de várias coisas que ocorrem no seu ambiente. O geólogo, ao longo do tempo, ele acaba criando uma visão 3D, onde a gente está, por exemplo, a gente viaja e vê uma montanha. Aí, muitas vezes, a gente se pega pensando como é que essa montanha foi formada, a que tipos de processos ela foi submetida, o que é que existia antes dessa montanha. O mesmo vale, por exemplo, ao questionamento, né? Como ocorreram as glaciações? Elas ocorreram mais de uma vez? Por exemplo, se você pensa numa região de seca, né? A geologia nos ajuda a identificar onde você pode prospectar água, onde você pode perfurar poços que podem vir a ser produtores de água. E isso é feito através de vários estudos, onde a gente identifica padrões através dos
tipos de solo e também das diferentes evidências que vão sendo identificadas ao longo da região, por exemplo, padrões de fraturas, se for um solo mais cristalino, ou então tipo de rochas que estão formadas nessa região. Além disso, a gente também consegue identificar onde perfurar um poço produtor de petróleo, através de estudos sísmicos, que estão atrelados à geofísica. Acredito que vocês já tiveram uma aula onde alguém falou a respeito do curso de geofísica. A geologia e a geofísica, elas estão atreladas, de certa forma. O que diferencia os dois cursos é que a geologia trabalha com métodos diretos, através das rochas, dos minerais e das interpretações de relevo. Enquanto que a geofísica ela trabalha com métodos indiretos, ou seja, ela trabalha com as ondas sísmicas e com os diferentes tipos de resultados que são gerados através de diferentes tipos de mecanismos. Além disso, na geologia, a gente também pode identificar ou ao menos estudar, como eu falei no início, né, a ocorrência de alguns fenômenos naturais, como, por exemplo, erupções vulcânicas, de tsunamis e terremotos. Aqui no Brasil, a gente está... Esses estudos desses fenômenos naturais é feito através da identificação se a região está ou não próximo a placas divergentes ou convergentes. Regiões de placas divergentes são placas que se afastam ao longo do tempo, tendem a ter menos terremotos e tsunamis e esses tipos de fenômenos. Enquanto que regiões que têm placas convergentes, ou seja, placas que se movimentam e ao longo do tempo colidem entre si, tendem a ter maiores ocorrências de fenômenos associados a erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. No entanto, não necessariamente você não está em uma região de colisão entre as placas impede que você tenha a ocorrência de terremotos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente está numa região de placas divergentes, não tem essa colisão de placas. Mas ali mesmo, em João Câmara, através dos estudos de sismologia, é possível identificar alguns abalos sísmicos. Eles têm uma pequena proporção, no entanto, eles são sim identificados. Pode passar, por favor. A geologia, muita gente pode se perguntar onde ela está, né? Na verdade, a geologia ela está em todo canto. Ela está desde a roupa que a gente veste, até o carro que a gente dirige, ou o ônibus que a gente utiliza para se transportar, e até mesmo na nossa casa. Porque tudo isso ele é feito através de minerais que foram modificados para se transformar nas coisas que a gente utiliza. Por exemplo, em nossa casa, o nosso telhado é construído assim como as nossas pinturas e os nossos tijolos através do cal, que é obtido através da geologia, de um elemento, e vários outros tipos de elementos. O nosso computador, o nosso celular, que a gente utiliza o tempo todo, ele também advém da geologia, porque ele é feito de elementos. Ele é constituído de vários elementos que ao passar por diferentes processos de fusão e outros tipos de processos, eles vão se transformar nisso que a gente utiliza. Então, a geologia, na verdade, ela está em todo canto. Ela está na nossa cozinha, ela está no nosso quarto, na nossa mesa de computador, ela está na nossa casa. Pode passar, por favor. No Brasil, existem, atualmente, 32 cursos de graduação em geologia e 3 cursos de engenharia geológica, que estão distribuídos entre 18 estados.
sendo que a maior concentração deles está na região sudoeste e a menor está na região centro-oeste. Embora existam essa quantidade de cursos, a gente observa que a quantidade de geólogos formados no Brasil anualmente não é suficiente para suprir a demanda que existe. No entanto, a dificuldade de ter um estímulo e um reconhecimento por parte dos geólogos diminui a quantidade de oferta de trabalho. Então, a gente não tem geólogos formados suficientes para suprir a quantidade de trabalho que a gente tem, mas não existe oferta de trabalho suficiente para esses geólogos que não foram necessariamente formados. Pode passar. Na UFRN, assim como em outras graduações, o tempo médio de conclusão do curso é de 5 anos. E um fator bastante interessante da geologia é que desde o seu primeiro semestre, a gente atrela, né, um conteúdo teórico a um conteúdo prático, que é feito através de campos. Esse é um dos principais motivos pelo qual o curso de geologia ele não pode ser ofertado de forma à distância, porque praticamente 50% do nosso curso é feito através de forma prática, em campo ou então em laboratório. Muita gente acredita que geologia, quando você olha assim, você confunde com geografia, né? Às vezes, muita gente, quando pergunta qual curso você cursa, aí eu falo geologia, aí as pessoas muitas vezes confundem com geografia. No entanto, os dois cursos são bastante diferentes entre si. A geografia, ele é um curso de humanas, enquanto que a geologia ele é um curso de exatas. Isso é até um mito que as pessoas têm e se surpreendem ao entrar no curso quando não fazem uma pesquisa prévia a respeito da carga do curso, porque a geologia ele é um curso de exatas, onde a gente estuda desde o primeiro semestre até o último, conteúdos atrelados à matemática, física e química. Também tem um pouco atrelado à biologia, que a gente estuda através da ecologia. Então, ele é um curso de exatas, que desde o primeiro semestre envolve uma quantidade muito grande de cálculo. Atualmente, na UFRN, a gente teve uma mudança da nossa grade curricular, que foi bastante positiva por parte dos nossos alunos, porque uma dificuldade encontrada na grade que eu entrei, que foi modificada agora, é que eu só passava a ver conteúdos realmente de geologia a partir do meu terceiro período, o que gerava um desestímulo, porque eu passei o primeiro ano estudando conteúdos atrelados à matemática, química e física, por exemplo, cálculo, física 1, física 2, e não tinha esse contato direto com a geologia. Então, como eu não tive esse contato direto, isso gera um desestímulo, porque você não conhece necessariamente o curso que você tanto almejou entrar. Isso não foi negativo para mim, porque eu já tinha aquele contato anterior lá do IFRN. No entanto, alguns alunos eles relataram essa dificuldade. E foi um dos motivos para ter essa mudança da nossa grade curricular. Agora, desde o primeiro semestre, já se tem esse contato com geologia através das nossas disciplinas básicas. Logo no primeiro semestre, agora você estuda mineralogia. Pode passar, por favor. A geologia, ela tem um grande campo de atuação. Como vocês viram lá no começo, quando eu mostrei as subdivisões, elas são muitas no nosso curso, o que permite que a gente tenha um campo de trabalho muito amplo. Na geologia, você pode trabalhar, por exemplo, na área ambiental, trabalhando na construção de relatórios ambientais, na identificação de áreas de preservação ambiental e estudos atrelados a essa análise ambiental, como o CAR, o PRAD, entre outros. Assim como você tem também um novo campo, que é o da geologia marinha, onde você estuda as ondas do mar
para identificar padrões. Um dos mais conhecidos na geologia é o geoprocessamento, onde você faz a formulação de mapas através de dados obtidos através de campo ou então imagens de satélite ou algumas imagens que você já tinha antes, fotos interpretadas. Tem também a engenharia geológica, que é um campo novo, mas que está ganhando bastante espaço dentro do curso, onde você pode trabalhar, por exemplo, na construção de barragens e na identificação de regiões onde possa ocorrer derramamento de terra, por exemplo, aqueles deslizamentos que ocorreram em Mãe Luísa, caso tivesse havido um estudo geológico anterior, ele poderia ter sido prevenido. Atualmente lá na UFRN existe uma parceria entre o curso com a engenharia civil e com um professor do CIT, onde a gente consegue ter essa maior proximidade com essa realidade da engenharia geológica. Além disso, é possível trabalhar com a geoquímica, onde através da utilização de coleta de solo, de amostras, é possível você identificar os tipos de minerais e elementos que estão presentes numa rocha. Você faz essa coleta das amostras e identifica os tipos de minerais que estão presentes nela. Podem identificar se existem minerais pesados, minerais leves, e potencialmente identificar se a região é ou não propícia para que você realize um trabalho geológico mais aprofundado. Isso é bastante útil quando você está numa região e você identifica alguns tipos de rocha que você pode prospectar caso tenha uma porcentagem considerável de, como eu posso dizer, uma quantidade considerável de rochas que gerem valor econômico. E você só vai saber através dessa análise geoquímica que vai dar o percentual do tipo de elemento que você pode vir a explorar. A gente tem também a mineração, que é um dos mais conhecidos, assim como o geoprocessamento, onde o geólogo ele trabalha em minas ou em minas a céu aberto ou então em minas fechadas, diretamente com essa prospecção para a identificação de jazidas e potenciais regiões onde você possa explorar. Uma desmistificação é que algumas pessoas pensam que para trabalhar na mineração você tem que estar necessariamente numa mina, e não é. Às vezes você está numa região e o dono dessa região, o detentor, identificou uma determinada área onde ele pensa que pode explorar. Então, o geólogo ele pode atuar aí também, através de uma consultoria, para identificar se a área pode vir a ser ou não explorada. Outro campo bastante conhecido de atuação do geólogo é no setor do petróleo e gás, em empresas como, por exemplo, a Petrobras, onde o geólogo ele vai trabalhar junto com um engenheiro, por exemplo, para identificar onde perfurar esses poços, né? Isso ocorre atrelado não só a rochas sedimentares, mas atualmente tem avançado também para o campo kárstico, ou seja, para a identificação de cavernas que possam vir a ser produtoras. Exemplos de empresas de mineração que a gente pode citar são a Vale, e um outro exemplo de empresa atrelada ao petróleo e gás é a Shell. Um campo que a cada dia tem se tornado mais importante é o da hidrogeologia, tendo em vista que a água ela é vital para a nossa vida. Determinadas regiões estão aí entra a geologia nessa tentativa de identificar poços produtores de água. Eu acho que esse campo é um dos mais desafiadores,
na geologia, porque embora tenha muito potencial, os estudos na geologia atrelada à geofísica ainda não avançaram o suficiente para que quando você perfure esse poço, você tenha 100% de certeza que ele vai ser produtor. Principalmente quando você está numa região do cristalino, de rochas que não tem tanto potencial de acumularem essa água que você quer explorar. Outro campo onde você pode se especializar é o da petrologia, onde você trabalha basicamente identificando os minerais presentes em uma rocha, através da identificação que pode ocorrer de forma macroscópica ou microscópica no microscópio, através de lâminas que você identifica. Essa especialização é bastante útil quando atrelada a outros campos da geologia. Um campo novo que poucas pessoas conhecem é o da geologia médica, onde a gente utiliza os diferentes íons no ambiente para identificar, por exemplo, porque em determinada região algumas pessoas adoeceram. Isso está atrelado, às vezes, à presença de elementos químicos que que geram malefícios à saúde. Então, a geologia entra na identificação das rochas que possam vir a contribuir para esses problemas de saúde. Um novo campo é o do geoturismo, que tem crescido ao longo do tempo. Não sei se vocês sabem, mas aqui no RN existem 16 sítios de geodiversidade com um potencial grande de trabalho de geoturismo. Nessa área, o geólogo ele pode trabalhar como um guia, onde ele explica a diversidade geológica de uma determinada região, que se faz através desse geoturismo. E, por último, a gente tem o campo da paleontologia, onde você se especializa ao se formar para a identificação de fósseis e o tempo no qual ele foi gerado ou ocorrido. Como vocês podem ver, é bem diversificado, existe uma ampla quantidade de especializações que vocês podem fazer no curso, o que vai depender muito da sua maior identificação. Pode parecer estranho falar, mas dentro da graduação a gente trabalha com tudo isso. No fim, você vai decidir em que você vai se especializar, mas você vai ter capacidade de trabalhar com todos esses âmbitos. Pode passar, por favor. Mas como é o dia a dia do geólogo, né? O dia a dia do geólogo ele é bem dinâmico, o que é bom porque isso permite que o curso ele englobe pessoas de diferentes perfis. Porque tanto a gente tem no curso a possibilidade de trabalhar em escritório, como existe também a possibilidade de trabalhar em campo. Geralmente, a realidade do geólogo, ela pede que você faça essas duas coisas, onde em determinados períodos você vai estar viajando, e em determinados períodos nessa viagem você faz a coleta dos dados, e ao retornar você faz esse processamento desses dados em escritório. É útil porque, às vezes, as pessoas pensam que não podem fazer geologia porque não gostam de estar sempre viajando. Mas podem porque vocês podem trabalhar em escritório. A realidade é que, faça chuva, faça sol, a gente sempre trabalha e os trabalhos de campo eles nem sempre são fáceis no quesito de identificação. Por exemplo, se você está fazendo uma análise em uma determinada região e nesse dia chove. Mesmo chovendo, você tem que ir para o campo para fazer a sua análise, o que às vezes dificulta algumas interpretações. Assim como quando está aquele sol escaldante, muitas vezes a gente prossegue fazendo essas análises de campo. Na verdade, quanto mais quente, melhor, porque fica melhor de visualizar as coisas. Embora seja difícil essa questão de estar trabalhando no sol quente, que é um empecilho para algumas pessoas entrarem no curso, é imensurável o quão maravilhoso é o quanto você aprende
e o quanto dinâmica é essa realidade do curso. Um dos fatores que fazem eu amar tanto a geologia é que, por exemplo, se hoje eu viajar para uma determinada região e daqui a 2 meses eu viajar novamente para essa região, eu vou ter um novo olhar para ela. Você, através da geologia, você passa a ter um novo olhar para as coisas a partir das diferentes oportunidades que você tem de conhecer esses lugares. Então, é muito interessante isso e muito apaixonante, assim, para quem gosta, porque é como se a cada dia que você descobrisse novas coisas. É essa visão que a gente acaba tendo da geologia, né? Porque é muito investigativo o curso. Eu digo que às vezes a gente trabalha como detetive, porque a gente fica imaginando o que é que aconteceu no passado. Na verdade, assim, a gente olha o que a gente tem hoje, a gente pensa o que é que aconteceu no passado para ele existir hoje, e a gente ainda vai além, porque a gente fica imaginando o que é que vai acontecer no futuro. Então, ele é bem dinâmico o curso e permite essa visão, assim, bastante abrangente para vocês. Você pode passar, por favor. Com relação às nossas competências e habilidades, segundo a vara do MEC de 2015, o geólogo, ao se formar, ele tem a capacidade de gerar mapas, trabalhos topográficos e geodésicos, levantamentos químicos e geoquímicos e estudos relativos a ciências da terra, prospecção e pesquisa para identificação de jazidas e a determinação do valor econômico e atrelação ao ensino das geociências. Isso nada mais é do que uma junção entre todos aqueles campos de atuação que eu falei anteriormente, no qual o geólogo pode se trabalhar. Além disso, ele é responsável pelos projetos, serviços ou pesquisas científicas, de forma que ele utilize racionalmente os recursos naturais. Um ponto que algumas pessoas da geologia, que algumas pessoas de fora têm, é que o geólogo ele trabalha interferindo nos recursos naturais, na sociedade, através da prospecção que ele faz. No entanto, na verdade, é ensinado que o geólogo tenha sempre essa visão, de forma que a prospecção tenha o mínimo possível de impacto ambiental. Claro que algum impacto vai ter, porque você está prospectando, no entanto, a gente sempre busca ter essa diferenciação. Além disso, a gente pode também trabalhar com a pesquisa de novas alternativas de exploração, conservação e gerenciamento de recursos hídricos, que se dá através da hidrogeologia. Pode passar, por favor. Além disso, a competência que a gente tem, que está atrelada à engenharia geológica, corresponde à formação de base de planejamento de ocupação urbana, previsão e prevenção de riscos de acidentes por desastres naturais ou antrópicos, desenvolvendo métodos e práticas direcionados à gestão ambiental. É como, por exemplo, o exemplo que eu dei, atrelado ao deslizamento em Mãe Luísa. Através de um estudo, o geólogo ele identificaria que naquela região existe uma declividade onde e um solo que acumula muita água, onde, devido a altas chuvas, existiria uma alta probabilidade de haver deslizamento. Além disso, como é um curso onde se forma uma base generalista, você acaba tendo uma visão bem abrangente das geociências e você tem a possibilidade de construir abordagens quantitativas e multidisciplinares, onde se tem um estímulo de sempre atrelar novas tecnologias. Uma coisa que os professores dizem muito é que o geólogo ele nunca para de estudar, porque sempre existe uma nova tecnologia, um novo meio, um novo método de se identificar um determinado tipo de processo na geologia. Então, a gente está sempre se reinventando e sempre buscando se adequar a essas novidades que surgem no mercado. O que a gente estudou ou aprendeu antes nunca se perde, né? É aquela
coisa de sempre existir algo novo a aprender. E a gente é estimulado a isso durante o curso. Além disso, a gente deve buscar soluções de interesse da sociedade, agindo de forma reflexiva na gestão e construção de projetos que envolvam recursos geológicos, seu processamento e a utilização, compreendendo seu impacto direto ou indireto sobre as pessoas e a sociedade. Ou seja, o geólogo ele é ensinado a trabalhar com ética profissional e pensar na sociedade, o que envolve uma das grandes importâncias assim na geologia, porque como o que a gente faz impacta na sociedade, então a gente deve sempre pensar com essa visão dos impactos que a gente poderia gerar numa região. Quebrando um pouco dessa visão negativa que algumas pessoas têm da geologia, observa-se que regiões onde se tem uma atividade petrolífera ou uma atividade de mineração e possuem maiores possibilidades de trabalho, ou seja, há uma maior abertura no mercado de trabalho nessas regiões, melhorando, entre aspas, né, a qualidade de vida das pessoas que vivem ao redor. Eu digo entre aspas porque isso aumenta um pouco a competitividade e às vezes diminui um pouco a oportunidade das pessoas locais. Mas existem sempre projetos de incentivo a trabalhar com essas pessoas de regiões locais. Você pode passar, por favor. Agora eu vou falar mais a respeito do perfil de um estudante de geologia, né? O que é que eu preciso ter para me identificar com o curso ou para me encaixar, né? Eu digo, como eu já falei, que o geólogo ele é como um detetive, né? Então, ele deve ser bastante curioso. Existe uma frase bastante comum, bastante conhecida na geologia, que diz que o presente ela é a chave do futuro. Na verdade, na geologia, a gente vê que o presente ele é a chave do passado e pode ser utilizado para você identificar o futuro também. Então, tá tudo bem atrelado e a gente vive contando histórias. Algumas pessoas dizem que o geólogo ele é um contador de histórias, porque ele está sempre pensando, né, no que aconteceu para a gente ter o que a gente tem aqui hoje e o que é que pode acontecer depois. Tem uma frase que diz que o geólogo ele olha para o mar pensando se antes ali existia uma montanha e olha para a montanha pensando se ali depois vai existir um mar, porque a gente está sempre pensando nesses processos de transformação que ocorrem na Terra ao longo do tempo, o que a gente observa através do relevo e também dos diferentes tipos de rochas e padrões que a gente identifica ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um perfil que está atrelado a os tipos de recursos que a gente precisa para trabalhar no campo. Geralmente se chama anatomia do geólogo, onde a gente vê que os principais materiais que a gente precisa ter no campo é o nosso martelo, que a gente utiliza para quebrar as amostras e poder levar para o laboratório para identificar. A nossa caderneta de campo, onde a gente basicamente anota tudo que a gente vê e identifica ao nosso redor, não só atrelado à rocha em si que a gente vai identificar, mas também ao ambiente, porque o ambiente no qual a rocha está inserida interfere em sua constituição e nos padrões que ela vai apresentar. Por exemplo, em uma rocha que possua ferro, em uma região seca, ela vai se tornar mais avermelhada. Então, porque vai ocorrer oxidação. Então, em campo é importante eu fazer essas observações para que, ao retornar para o escritório, para a universidade, eu consiga, através das minhas anotações, identificar, me lembrar do que eu vi. A gente fala que uma boa caderneta de geólogo é aquela no qual uma pessoa que não estava com você em campo consegue reconstituir aquilo que você visualizou. Então, como vocês podem ver, a gente anota tudo. A gente tem também a lupa,
de bolso, que a gente usa para identificar a nível mais próximo os minerais, a bússola, que a gente usa para usar para as medidas e também para orientação. Antigamente a gente só tinha a bússola e o GPS, mas atualmente, com os avanços tecnológicos, um outro artifício que a gente usa bastante em campo são aplicativos de celular que estão atrelados à geologia. Como, por exemplo, não me lembro agora, mas até o final eu vou me lembrar. A gente também utiliza o canivete, que a gente raspa as amostras para identificar, aproximando com a lupa. Assim como tem o sombreiro, por causa do sol, para proteção. E as botas, que devem aguentar temperaturas bastante quentes. Pode passar. Alguns mitos relacionados ao curso e algumas verdades. Como eu falei no início, né? Geologia ele é um curso de exatas, então vai ter cálculo sim, vai ter muita matemática, muita física, muita química. Então, se você pensa em um curso no qual onde você não precisa trabalhar isso, então você não vai se identificar com a geologia, porque logo no primeiro semestre você cai de paraquedas em muitas matérias de cálculo e muitas matérias dessa realidade. A outra realidade é que as pessoas veem o salário base do geólogo, que é definido pelo CREA, e escolhem fazer geologia porque pensam que vão ficar ricas ou que vão ganhar muito dinheiro. E a realidade é bem diferente quando a gente está dentro, está se inserindo no mercado de trabalho. Não é ilusória, mas caso alguém queira saber, geralmente, quando você se forma, você não é contratado como geólogo, você é contratado como analista ou como júnior, ou seja, o seu salário ele é mais baixo. Então, para atingir a realidade que você almejou, caso você tenha entrado no curso com essa perspectiva de conseguir o salário base, você vai ter que aumentar o seu conhecimento e para crescer ao longo do tempo e aumentar esse salário. Uma coisa que as empresas pedem bastante é a questão do estágio. Já foi mais difícil conseguir, não é fácil. Eu estou no 9º período, eu consegui um estágio pouco antes de iniciar a pandemia. Trabalhei por 2 meses, mas depois não continuei por causa da pandemia. E da minha turma, eu acho que 5 de 15 pessoas conseguiram estágio. Mas não é impossível. Nessa nova grade da geologia, o estágio se tornou obrigatório e existe toda uma campanha para que os professores eles busquem incentivar e procurar potenciais regiões onde o aluno possa exercer esse estágio, né? Aqui no RN, em sua maioria, quase total, os estágios em geologia estão atrelados ao geoprocessamento, onde você pode trabalhar principalmente, onde eu estagiei, atrelado à geologia ambiental, onde você trabalha em campo, na coleta de dados, e em escritório você trabalha gerando mapas e relatórios ambientais. Além disso, só uma curiosidade é que os homens e os humanos eles se interessam pela geologia desde a Grécia Antiga, porque desde antes de Cristo existia esse ímpeto do homem de querer conhecer o que acontecia naquela sua região, de conseguir delimitar o seu espaço, a sua terra. Então é mais uma curiosidade para saber que a geologia ela veio desse sentimento do humano de querer conhecer mais o que acontecia ao longo do seu espaço. Pode passar. Por fim, né? Por que escolher esse curso? Como eu falei, o curso ele tem uma formação interdisciplinar, onde você tem uma base generalista, onde você estuda um pouquinho de tudo,
e você pode atuar em diferentes áreas, né? Em diferentes tipos de profissões. Além disso, o curso ele permite que você tenha esse contato com a natureza e que você faça viagens para diferentes lugares. É importante destacar que uma viagem de campo não é um passeio, mas que é fascinante, porque sempre há algo novo para aprender. Outro é que o curso estimula muito essa sua curiosidade em entender os fenômenos que nos cercam e que é uma carreira em ascensão, que está diretamente ligada à economia no mundo, no país. Então, como eu falei, né, no Brasil não há geólogos formados o suficiente para a quantidade de demanda de trabalho que deveria existir. E essa maior procura de geólogos geralmente ocorre quando se está numa boa fase da economia, que tende a ter 5 anos de baixa e 5 anos de alta. A gente já está se encerrando. Acho que pode passar o slide. Eu acho que era isso. Obrigada. E caso tenham algumas dúvidas, está chegando aqui no chat. Eu vou ler. Qual a maior dificuldade que você encontrou durante o curso e qual foi a melhor experiência? A maior dificuldade que eu encontrei no curso foi conseguir me inserir no mercado de trabalho, porque eu sempre me cobrei muito de ter essa experiência, né? E as pessoas dizem que eu faço muita coisa e eu nunca paro. Mas é justamente porque eu sempre procurei ter essa interdisciplinaridade. Eu busco fazer um pouco de tudo, aprender para estar mais capacitada no mercado de trabalho. Então, a maior dificuldade que eu tive foi nessa questão do estágio para conseguir. Mas não é um impedimento, porque eu tive a experiência e ainda tenho desse mercado de trabalho através da empresa Júnior, né? Que tem no curso. A melhor experiência são muitas. Eu digo que eu tenho uma frasezinha assim, que eu levo para a vida, que é: faça aquilo que faz os seus olhos brilharem. E aí a geologia, desde que eu entrei lá com 16 anos no IFRN, ela traz isso para mim, sabe? Eu sempre vejo o curso com esse novo olhar. Então, não existe uma melhor experiência, mas eu acredito muito que um pouco de cada coisa que eu vivi ao longo não só da graduação, mas também do meu curso técnico, são experiências que se somam e que tornam esse curso tão fascinante e tão especial para mim. Com quais matérias você mais se identifica? Então, desde o IF, eu trabalho com essa área atrelada ao petróleo e pensei que sempre fosse ser a área com qual eu mais me identificaria. Continua sendo uma área que eu gosto muito. No entanto, ao ser desafiada no ano passado a trabalhar com outros tipos de rochas, que foram atreladas a rochas ígneas e metamórficas para construir um perfil, eu descobri que eu também gosto muito disso. Então, eu acho que a área que eu me identifico está um pouco na balança entre esses dois tipos de rochas, né? Essa área de petróleo, onde eu posso trabalhar com cavernas, que no momento eu estou bastante assim, adoro trabalhar com isso. E esse lado onde você consegue identificar as rochas e os processos no quais elas foram submetidas, onde você estuda essa comparação entre as rochas ígneas e metamórficas. Como funciona na prática essa interação do geólogo com outros profissionais, né? Geralmente, o campo de trabalho entre o geólogo e o geofísico, ele é o mesmo,
O que vai diferenciar é o que a gente vai pesquisar. Como eu falei, o geólogo ele trabalha de uma forma direta, por exemplo, através das análises dos tipos de rochas em uma determinada região, e o geofísico vai trabalhar com o que está embaixo da terra, ou seja, ele vai trabalhar de forma indireta. Então, isso ocorre de uma forma atrelada entre os dois. Com relação à engenharia, existe uma atrelação entre o trabalho do geólogo com o engenheiro civil, porque o geólogo ele vai identificar, por exemplo, se o solo de uma determinada região ela vai suportar que você faça uma determinada construção, enquanto que o engenheiro civil ele vai executar a construção. Então, esse trabalho ele ocorre de uma forma conjunta mesmo com esses demais profissionais. O engenheiro de petróleo é bastante atrelado, né? Porque a gente estuda na geologia o petróleo. Então, o engenheiro ele vai ter o conhecimento de como gerar construções e perfurações, enquanto que o geólogo ele vai fazer essa análise da região. O geólogo ele vai analisar, ele vai ver o que é que tem nessa determinada região, atrelada aos diferentes tipos de rochas que você tem, enquanto que o engenheiro de petróleo ele vai ver qual o mecanismo que vai ser utilizado para você gerar essa prospecção. Então, é tudo bastante atrelado esse trabalho com outras vertentes. Não sei se tem mais alguma dúvida. Existem aulas práticas que são voltadas para o meio digital, plataforma 3D, no geoprocessamento. No geoprocessamento existem formas de você fazer esse modelamento em 3D. No entanto, ele não é ensinado no curso. Você consegue, não digo que ele não é ensinado no curso, ele não é ensinado de forma direta no curso. Você consegue isso através de alguma disciplina específica ou trabalhando com um professor que faça essa modelagem, onde ele vai ensinar para você. Mas não tem uma disciplina no qual a gente faça esse modelamento em 3D. Tem sim uma disciplina onde a gente aprende a fazer o geoprocessamento, mais de uma até, mas não tem uma. Paga-se matéria de cartografia? Sim, a gente paga a disciplina de cartografia, onde a gente aprende a fazer os mapas. A gente paga, sim, essa disciplina. É uma das disciplinas que a gente paga. Ela é paga atrelada à topografia. A gente trabalha as duas disciplinas juntas. Na cartografia, basicamente, é a arte de fazer mapas. E a gente aprende não só numa disciplina específica, mas ao longo do curso como um todo. Na UFRN, falando de forma mais direta, a gente tem 5 campos ao longo do curso, onde no final do campo a gente gera mapas, que são resultantes dos dados que a gente obteve ao longo do campo. E esses mapas são gerados a partir da cartografia que a gente faz através do geoprocessamento. Na universidade, a gente usa muito o ArcGIS para gerar esses mapas, mas também tem alguns professores e alunos que utilizam o QGIS, que são softwares que você utiliza para gerar esses mapas. O curso da Geologia da UF foca no RN, em questão da geografia física? Na verdade, olhe, eu nesse curso eu já passei pelo RN, pela Bahia, por Sergipe, devo ter mais algum estado. Então a gente não fica só aqui no RN, a gente visita outros estados à medida que você vai avançando no curso. Mas, de uma forma geral, a gente estuda mais
a geologia e a geografia daqui do RN, no entanto, sempre atrelando a outros lugares. No entanto, claro, como eu falei, é sempre uma visão diferente. Então, para ter realmente a experiência de como é e como diferenciar a geologia, o relevo de determinadas regiões, a gente tem as práticas. A gente vê muita teoria, porque precisa ter, claro, e a gente tem a oportunidade de ver isso de forma prática, o que favorece a gente ter essa visão 3D e conseguir fazer esse estudo, né, de identificar a diferenciação de uma região para outra. Claro que tem estados onde a gente não vai conseguir chegar, mas os que estão aqui mais próximos do RN, a gente visita através de campos da própria universidade e faz estudos e análises nessas regiões. Já chegou em algum lugar e por saber sobre o solo do lugar, teve medo de tudo cair? Não, ainda não. Ainda não tive essa experiência, não. Espero não ter, mas até então ainda não tive essa experiência de estar num lugar onde eu soubesse que existia essa possibilidade de derrapar tudo ou de sofrer algum deslizamento. Ainda não tive essa experiência. Pode ser que eu venha até no futuro e talvez em alguma análise que eu venha fazer ou em algum estudo, mas até então não. Ainda temos 3 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, sinta-se bem à vontade. Não só com relação à minha experiência pessoal, mas com relação a alguma coisa do curso. Tem meu contato no final aqui do slide, então podem contatar. Sintam-se bem à vontade. Acho que, como não tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar passando um pouquinho mais desse conhecimento da geologia. É uma das coisas que mais me encantam no curso, porque a geologia ela não é um curso conhecido, então poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento que eu tive ao longo do tempo e, quem sabe, abrilhantar os olhos de alguém por curso, é o que me deixa mais feliz. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Então é isso, né? Já finalizando, queria agradecer a você, Carla, por estar aqui, né? Pela sua disponibilidade, por transmitir sobre esse curso, né? Espero que tenha ajudado muitas pessoas e queria lembrar também que a live vai ficar salva. Então, por exemplo, muitas pessoas que tiveram imprevisto de ver vão conseguir ver ela. Então foi muito bom, Carla. Muito obrigada por esse momento. Tenho certeza que vai ajudar e ajudou muitas pessoas. E espero que você tenha um futuro muito bom. E é isso, gente. A gente vai finalizar aqui a live por hoje. Amanhã a gente tem mais. Lembrando que nós atualizamos o cronograma dessa semana, né? Que é a nossa última semana. Então vai ter mais um dia que vai ser a quinta-feira, com os cursos que infelizmente nós tivemos imprevistos. Então, hoje ficamos por isso. Não esqueçam de divulgar os cursos de amanhã e vir amanhã também assistir a mostra. Então, muito obrigada a participação de todos vocês nesse dia incrível e obrigado mais uma vez a Carla. E é isso, galera. Até amanhã. Boa noite.